O vídeo hoje é um pouco diferente. Na verdade, o vídeo hoje poderia não ter acontecido e nenhum outro vídeo aconteceria se Deus não tivesse me dado um livramento na última terça-feira. Vocês estão vendo agora as fotos do meu carro que capotou enquanto eu estava indo trabalhar. Sou professor de uma escola pública aqui em Minas Gerais e trabalho em outra cidade. Moro em Patos e trabalho em Lagoa Formosa. E no meu trajeto, acabei passando por uma estrada que estava sendo reformada e eles tinham acabado de passar, ou enfim, tinha muito cascalho na via e a visão comprometida porque tinha um carro à minha frente jogando poeira atrás e um cone na minha frente. Enquanto eu estava dirigindo, apareceu um cone que estava ali tentando, direcionar a pista, mas um cone caído para o meu lado da pista. Eu tentei tirar o carro desse cone, no susto eu tentei jogar o carro para o outro lado. E quando eu fui tentar recuperar o controle do carro, assim que eu freiei para tentar estabilizar o carro rodou, era cascalho solto, o carro rodou, bateu na guia da via e capotou 2 vezes no meio do mato. E eu saí de lá completamente ileso, sem nenhum arranhão, sem nada. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui hoje. Se eu capoto, ao invés de ter capotado para o lado direito da via, se eu capoto para o lado esquerdo, se o carro roda em outra direção e vai para o lado esquerdo, aí teria um barranco, um precipício, digamos assim, maior. O carro com certeza rodaria várias vezes e eu teria muito mais risco de não sobreviver. Esse vídeo é um vídeo de gratidão, e de pedido de oração. Quero pedir a vocês que vocês orem por mim. Foi um susto muito grande, foi uma situação muito delicada pela qual eu passei. Eu estou tendo dificuldade até mesmo de trazer as palavras corretas, de elaborar uma fala muito fluida, porque, sei lá, parece que o meu cérebro ainda não está funcionando muito bem. Eu fiquei muito impactado, fiquei muito assustado e todas as coisas que vêm depois decorrente de um acidente, de um susto desse, eu que nunca tinha passado por nenhum tipo de trauma de trânsito assim e nunca tinha passado nem perto de perder o controle do veículo e de um acidente, mas dessa vez aconteceu. O carro saiu e capotou e eu girando lá dentro do carro e falando meu Deus, e sabe, no desespero. E graças a Deus eu estou aqui hoje. Se vocês puderem celebrar comigo, eu agradeço. Para mim é um motivo de gratidão. Eu estou muito feliz, por poder estar aqui agora falando sobre isso. Eu quero aproveitar, hoje não tem pauta, não tem nada, eu não quero falar sobre um assunto específico, eu queria contar essa história para vocês. O acidente aconteceu na última terça-feira. Eu estou conseguindo gravar esse vídeo agora que eu estou me sentindo um pouco mais tranquilo para poder falar mais abertamente. Estou gravando na quinta-feira à noite e vocês estão vendo, se vocês viram na data de lançamento do vídeo, vocês estão vendo na sexta-feira. Então tem 3 dias, que tudo aconteceu. Como eu disse, fisicamente eu estou muito bem, graças a Deus. Vocês podem ver aqui, podem constatar que eu estou bem. Não tenho um arranhão sequer, mas psicologicamente eu estou abalado, eu estou assustado. Às vezes eu vou dormir e acabo revendo ou sonhando com
as cenas com o carro derrapando, eu fico sonhando com o meu carro, e essa perturbação mental, sabe, que acontece assim logo depois de um grande susto, de um trauma, é o que eu estou vivenciando agora. Então, o que a gente pode aprender com isso, né? Eu fico pensando em Jó. É óbvio que o que eu passei está muito longe do que a Bíblia narra acerca da vida de Jó e do que Jó passou, da provação que Jó passou. Mas eu fico pensando como é difícil a gente manter a fé, a confiança em Deus nos momentos de calamidade ou de perda, né? Para nós, para mim, para minha esposa, foi uma perda material. O carro tá para o conserto, a gente vai ver o que consegue fazer, mas estragou muita coisa e ninguém está preparado, né, para ter um prejuízo, do nada você ter um gasto gigantesco assim. Eu preciso do carro, eu trabalho fora, né, trabalho em outra cidade, então é angustiante. E aí a gente tem que lidar com a culpa, né, eu, né, no caso, às vezes a culpa de, e se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse passado por cima desse cone, e se eu não tivesse passado por essa estrada, se eu tivesse ido por outro lugar dessa vez, por que eu optei por ir por esse lugar e não pelo outro? Então começa a culpa, essas aflições, essa angústia mental que vai me afligindo muito, sabe? E peço a vocês que orem por mim. Mas como eu estava dizendo sobre Jó, a calamidade que Jó passou, e ele vai percebendo Deus durante o processo, né? Jó já era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz isso no início do capítulo 1 de Jó. E ele passa por uma tribulação, por uma aflição, por perda financeira, como aconteceu com ele, aconteceu comigo também, de ter a perda aí, um prejuízo muito grande com o veículo. O Jó perdeu muito mais coisas financeiramente, e perdeu vidas, né? Filhos, e perdeu ovelhas, e perdeu gado. Então ele perdeu muita coisa, mas se manteve. Por mais que ele questionasse Deus, e é aí que entra, né? Tudo bem questionar Deus. Eu até já falei isso aqui num vídeo muito bom. Se você não viu o vídeo sobre crise de fé, veja esse vídeo. Assim, assista, é muito bom. E a gente pode questionar Deus. E nesses momentos a gente questiona muito. A gente se questiona, né? E questiona muito a Deus. Mas ao mesmo tempo, eu vejo como isso é fruto da nossa ingratidão. Porque eu estou aqui vivo, estou aqui preservado pela graça de Deus, sem nenhum arranhão. E às vezes essas coisas, a perda, né, aquilo que a gente perde, parece que fica em mais evidência. E o problema, eu conversei com uma psicóloga para tentar também, colocando a minha cabeça no lugar, né? E ela também me ajudou a entender isso. O problema é que às vezes a gente olha tão fixamente para o ocorrido ou para o mal que está diante de nós, que a gente não consegue observar a fidelidade de Deus, a graça de Deus nas circunstâncias, nas situações. E aqui eu já não estou falando mais de mim, tá? Eu acredito que serve para todos nós, serve para a situação que você estiver passando aí também. Às vezes uma coisa ruim acontece conosco e a gente tem dificuldade de enxergar a graça de Deus, a bênção de Deus por trás disso tudo. E às vezes aquilo que Deus vai nos ensinar através dessa situação desagradável. Tem coisas desagradáveis que acontecem conosco que não tem uma explicação, não tem uma resposta assim óbvia, isso aconteceu porque Deus iria fazer isso daqui. Não, tem coisa que a gente vive, acontece, a gente pensa, nossa, por que aconteceu isso, né? Por que Deus permitiu? E talvez a gente nunca vai descobrir.
isso pode ter um potencial pedagógico de nos ensinar algo, de trazer algo para nós, mas algumas coisas a gente não vai entender. E aqui a gente precisa confiar, né? Estar assim com o coração entregue a Deus, confiante em Deus, de que Ele pode fazer por nós coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que existem coisas acontecendo que nós não enxergamos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos essa resiliência de fé como Jó teve, que mesmo na circunstância de perda, de tribulação, de angústia, de enfermidade, como foi o caso de Jó também, que a gente pare para perceber Deus e que ao final desse processo, dessa tribulação, desse trajeto, que a gente chegue à mesma conclusão. Antes eu conhecia Deus porque me falaram dele. Eu ouvi falar, eu entendi um pouco, eu estudei sobre esse Deus, eu vi um vídeo sobre, eu fui criado na igreja, eu li sobre, eu li a Bíblia, eu estudei sobre esse Deus, mas às vezes isso é só teórico, às vezes é um conhecimento que não nos atravessa, é um conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, que a gente acumula sobre Deus, mas isso não frutifica. E às vezes em circunstâncias assim, difíceis, é quando a gente para e fica totalmente na dependência de Deus. Porque quando o mundo cai ao nosso redor, como diz uma música do Juliano Som, quando o mundo cai ao meu redor, eu não tenho o que fazer. Então eu preciso de Deus o tempo todo, né? A verdade é essa. A gente pensa que não depende de Deus, porque a gente tem emprego, porque a gente tem um veículo, porque a gente tem a nossa família. A gente pensa, não, tá tudo certo. Eu tô conseguindo levar, eu tô conseguindo manter, eu tô conseguindo fazer. Então eu tô conquistando. A gente meio que entende assim, Deus, não tô precisando do Senhor agora. E aí quando perde tudo, aí vem essa noção de, agora eu preciso de Deus. Mas na verdade a gente sempre dependeu de Deus. Quem deu o emprego? Quem deu saúde? Quem mantém as pessoas ao nosso redor? Quem nos ajuda? Quem nos dá comunidade? Quem nos coloca em igreja? Quem nos dá irmãos que nos abraçam, que nos acolhem, que nos abençoam? Tudo isso é Deus. Então quem nos dá o ar que respiramos? É Deus. Então o tempo todo nós estamos na dependência de Deus. Mas quando uma coisa ruim acontece, parece que isso fica mais evidente, né? Porque aí você para de enxergar aquilo no que você se apoiava. Então, é assim que eu me sinto agora. Eu estou completamente na dependência de Deus, precisando de Deus e que Deus possa me abençoar. E eu oro para que Deus te abençoe também na sua angústia, naquilo que você estiver passando. E mais uma vez, eu quero terminar esse vídeo pensando assim, em coisa boa, pensando no quanto Deus foi gracioso comigo, o quanto Deus preservou a minha vida, que poderia ter acontecido uma coisa muito pior. Como eu disse no início do vídeo, talvez esse canal que começou agora já morreria agora também. Deus abençoe vocês, abençoe a semana de vocês, os livre de todo mal, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e os livre de todo acidente, de todo percalço, de tudo aquilo que possa ser contrário à vida, à felicidade de vocês. Mas se acontecer algo que possa ser ruim do seu ponto de vista, algo negativo, perda, que você enxergue Deus nisso. E como um irmão muito querido disse para mim, olha, viva a emoção que você está sentindo. Se você está triste, chore. Se você está com raiva, então fique com raiva. Não deixe a sua humanidade, não abra mão da sua humanidade. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos percepções das coisas que acontecem conosco. A gente fica triste, a gente fica angustiado, preocupado, a gente fica irado, a gente chora. Então, se é tempo de chorar, que choremos. Se é tempo de lamentar, que lamentemos. E crendo que Deus é poderoso para nos tirar dessas circunstâncias e nos ajudar e nos abençoar.
Então eu oro para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e veja outros vídeos aqui do canal. Hoje foi um vídeo mais assim, para conversar mesmo com vocês sobre o que aconteceu comigo essa semana. E se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com a nossa programação normal, fazendo react de algumas coisas que têm acontecido aí no mundo gospel, ou falando do novo Papa, ou falando de algum assunto que vale a pena ser dito aí na nossa vida e na nossa espiritualidade. Um grande abraço para vocês e deixa aqui os seus comentários. Quero saber se vocês já passaram por situações assim de acidente e tal. E, enfim, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.